O milho é uma cultura conhecida, acho que pela maioria dos integrantes aqui no curso de agronomia, né? Então, ele é da família Poácea, ele é da ordem Polaris e o gênero que eu estarei falando é o mais ético. Sobre a origem desse milho, algumas pesquisas me mostraram que, na verdade, ele é originário da América e que há 6.000 anos atrás já tem algumas evidências que mostram que esse milho já era cultivado pelos índios aqui no Brasil, na região norte, então, para a produção de farinha. A originária, assim, no mundo, digamos, seria na América, próximo ali do México. Mas no Brasil, a gente pode dizer que há 6.000 anos atrás, ali na região norte, os índios já tinham cultivo dessa cultura. Ao seu uso, a maior parte do que é produzido do milho seria para alimentação animal, que então seria para a fabricação de ração, mais precisamente de aves e suínos. Então, cerca de 60% a 80% do que é produzido do milho é indiretamente para a gente, né? Que no caso seria para a alimentação animal. E depois para a nossa alimentação. E cerca de 11% disso também vai para a indústria, para a fabricação de óleos, farinhas, dentre outros subprodutos, né? E também tem uma parte que os grãos que vai para a alimentação humana, né, para a gente mesmo, que nós, principalmente aqui do centro-oeste, do Goiás, temos o costume da pamonha, o milho cozido, então, dentre outras coisas, utilidades do milho grão seria para essa alimentação nossa mesmo. Aqui eu coloquei essa tabela da Conab, onde o intuito é mostrar a importância da cultura do milho para a nossa região que a gente está situado, que seria a região aqui do centro-oeste, e eu coloquei a produção mesmo. Aqui em 2021 e 2022, aqui no centro-oeste tem 10.712 hectares plantados. E o que mais a gente peço para vocês prestarem atenção aqui seria o laser não está funcionando muito bem, mas seria aqui na quantidade total no Brasil, que é 21 mil. Então, cerca da metade, quase a metade da produção, da área produzida do milho aqui no Brasil é de grande parte da nossa região aqui do centro-oeste, que é a região que provavelmente muitos de nós aqui na sala, acho que cerca de 80%, vai trabalhar por aqui mesmo, então vai ter contato com essa cultura. Então, para a nossa região, ela tem uma grande importância aí de área plantada. Coloquei algumas principais doenças do milho, que seria a cercosporiose, a ferrugem e a eumintosporiose. O que me deixa meio intrigada, como que o Milton disse antes de começar a apresentação, sobre o menor uso de fungicidas, né, em produtos químicos, é a quantidade de produtos registrados que eu encontrei no site da Agrofit, que são 637 produtos registrados para a cultura. Seriam os fungicidas e os produtos para o tratamento dessas doenças. Então, depois a gente pode dar uma discutida sobre essa discrepância que teve, né, da quantidade de produtos registrados, para que antes não se tinha tanto uso desses produtos nessa cultura. Nas doenças aqui também, lá no site da Agrofit não falo, eu acredito, porque não se tem controle químico para essa doença, mas uma das mais importantes também seria o enfesamento, que é a doença que ela é por procariontes, que é transmitido pela cigarrinha. Então,
provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar, e também é uma doença muito importante que vale a pena a gente estar estudando e reforçando para depois, aí no campo, a gente saber lidar bem com essa doença que é muito importante para o milho. Aqui eu coloquei as principais doenças do milho segundo a Agrofit e os seus agentes causais, que dentre elas então as mais importantes seria a cercosporiose ali, que eu estarei falando, a leptosporiose, e tem outras doenças também que não são menos importantes, a mancha branca que o Milton tinha citado também, ela está por aqui, está no próximo slide. Então, essas são as doenças, são 39 no total. 34 dessas são de origem, são causadas por fungos, né, micro-organismos fungos. Uma delas é por bactéria, que seria a podridão do colmo aqui, que é essa Pectobacterium chrysanthemum, seria a podridão do colmo. E são 4 nematóides que foram encontrados para a cultura do milho, que é o Helicotylentes meloidógene, Fratilentes branquiúdos e Fratilentes leve. São alguns nematóides para a cultura do milho que também tem grande importância. Aqui eu coloquei alguns produtos registrados ou não registrados, né, porque são registrados para a cultura, que tem a doença aqui, o nome da doença, o agente causal, e na frente eu coloquei alguns produtos, porque eu fiz um Excel, se alguém depois quiser eu posso passar, que mostra todos os produtos, mas na verdade a gente tem até acesso a isso diretamente no Agrofit. Mas são muitos produtos para algumas doenças, aí tem alguns que é cerca de 50 produtos para uma doença só. Então eu tentei exemplificar e diminuir essa quantidade, colocando só alguns, cerca de 2 ou 3 produtos no máximo, para estar exemplificando aqui para vocês. Mas aqui tem da Murcha, que tem alguns produtos. A maior parte do grupo químico que são utilizados no milho é as estrobirulinas e os triazóis, que eles são são multissítios, então geralmente são sistêmicos e contáveis. Só um pouquinho. Então, para quem está fazendo as tabelas aqui, ó, por exemplo, aqui, é a mesma coisa. Né? Você pode cortar uma linha colocando vírgula, maxim xn, professional, coloca aqui. Se for a mesma coisa, a mesma mistura, vai colocando vírgula e colocando mais produto comercial, e aí vai encostando a tabela. Tá? Continua. De certa forma, eu tentei me atentar para isso, já que eram muitos produtos, mas esse aqui acabou passando batido por mim. Tem outros produtos que, como eu disse, alguns mais utilizados seriam as espirulinas e os triazóis. Aqui continua com a doença, o agente causal e o produto comercial e o ingrediente ativo, que também tem alguns que são mais conhecidos do que outros, alguns para tratamento de semente. Esse Scoreflex aqui, eu não sei se é mais conhecido para mim, né? No caso, seria para a leptosporiose, que ele é triazol de difeneconazol e propiconazol, que são os ingredientes ativos desse produto comercial. Mais uma tabela para finalizar. Tem outras, aqui ó, a foma sorgina seria o complexo da mancha branca, que o produto comercial que eu coloquei para ela foi o Fegatex, que é o cloreto de benzalcônico, seria o amônio quaternário, que é o produto que está registrado para essa cultura. Outro produto também conhecido, não sei, para mim pelo menos, é o Cronos aqui, que é um fungicida não só para a cultura do milho, mas para outras culturas, que ele é utilizado para a ferrugem. A ferrugem promissora também, que é uma doença muito importante na cultura do milho. E agora eu estarei desenvolvendo um pouco mais sobre essas 3 principais doenças que eu citei
lá no início da apresentação, e a gente vai começar aqui com a ferrugem colissora. Tem outros dois tipos de ferrugem, que eu vou exemplificar essa, porque são, acho que, prioridade, porque quando eu dei uma olhada lá, ela era a doença que mais tinha produtos registrados. No caso, seria a ferrugem, dentre as 3 ferrugens que tinha, essa colissora era a que mais tinha os produtos. E também os sintomas são bem parecidos e eu vou até diferenciar uma ou outra aqui falando. A ferrugem colissora, né, que o agente causal seria a Buccinia colissora, os sintomas dela são essas pústulas circulares, assim como as outras ferrugens em outras culturas, são algumas pústulas que são circulares meio ovais, que é marrom claro, não dá, porque o laser não funciona muito bem, mas vai ser mais marronzinho, mais escuro. Que ela é distribuída na face superior e em menor quantidade ali na face inferior dessa folha. E uma das diferenças que eu falei sobre a ferrugem é que na ferrugem comum, o que diferencia é que essas pústulas também são mais presentes na face inferior da folha. Então, na face superior, diferente dessa daqui, tem também nas duas faces. Eu coloquei um pouco sobre a epidemiologia dessa doença, né, que seria a ocorrência de doença em diferentes altitudes. Então, se alguém tiver alguma curiosidade, a gente pode estar falando, né, que essa ocorre em maior intensidade em altitudes abaixo de 700 metros, e cada doença tem ali, cada agente causal, na verdade, tem uma preferência de umidade, temperatura, altitudes e onde mais acontece e acomete essas doenças. Então, aqui é uma imagem, né, dos sintomas da Buccinia colissora do livro. Esses sintomas, vocês estão vendo outra doença ali também. Qual? Mancha branca. Deixa eu ver. Vanosfera maíz. Isso. Tô vendo Pantoia, né? Pantoia ananas. Pantoia. Ah, Porque ela é o secundário. Para o controle aqui, controle químico, eu coloquei o Azimuth, também é um produto mais conhecido, que ele é a mistura do azoxystrobina mais o tebuconazol, que é um triazol e ciberulinas. Como eu disse, são os mais utilizados na maior parte dos produtos que são registrados. O modo de ação ele é sistêmico e o volume de caldo dele é 200 litros por hectare. Na maior parte dos produtos que a gente vai reparar, e também em questão de controle, sempre, na maioria das vezes, vão ser preventivamente que será usado esses produtos, não deixar a doença se instalar com total agressividade ali no campo. Então, a gente tem que estar atento aos primeiros sinais, vendo o início da doença, para a gente estar entrando com essa estratégia de controle. E além disso, não pensar também só no controle químico, mas também se atentar para outros tipos de controle. Aqui então eu coloquei a imagem do Azimuth e as flodosas no volume de caldo. Outra doença também que eu estarei citando é a eumintosporiose, que é o Escherichia coli, que é o seu agente causal. Os sintomas dessa eumintosporiose seria umas lesões alongadas de coloração cinza ou marrom, e esse comprimento é variável, de 2,5 até 15 centímetros. Então a gente consegue ver que essas lesões geralmente são em maior área da eumintosporiose, e isso prejudica muito a área foliar que aquela planta vai ter para fazer a fotossíntese, e sim, em menor taxa fotossintética, a gente já sabe os prejuízos que isso pode causar para a planta, que seria menor produtividade, seria algumas espigas com menor quantidade de grãos, né? Entre outras. Então, E essa doença também ocorre ali mais no baixeiro, nas folhas inferiores. Coloquei epidemiologia também, que esse patógeno ele sobrevive ali em folhas e colmos infectados. Então, a palhada que fica ali no campo, né, depois da colheita,
suscetíveis, né, a esse patógeno. Então, uma alternativa também, fora o controle químico, se você tiver com um histórico dessa área com muita ocorrência dessa leptosporiose, seria ter um certo cuidado ali com os tratos culturais, seria a palhada, tentar remover ou retirar de alguma forma que melhore essa infecção. E a disseminação também ocorre pelo vento, como na maioria dos fungos, né, que os seus esporos estão circulando aí no vento a todo momento, e isso acaba levando de uma área para outra, às vezes uma área que não tem, o seu vizinho, às vezes você não tem, faz os tratos certinho, mas às vezes o seu vizinho está ali com um problema e pelo vento vai levar para você também, e você vai ter um problema que nem era de causa sua de irresponsabilidade, digamos assim, que você teve com o cuidado dessa área, mas que por outros aspectos aí da natureza vai acabar levando a essa outra área. Aqui a foto, né? Não sei se vocês se atentaram, mas essas são as lesões que são mais claras e seriam alongadas e elípticas. Como controle químico da leptosporiose, eu coloquei o Acros, que é um produto também de somatório da estrobirulina e triazol, né? Só que nesse caso aqui tem três, que é a estrobirulina, o isofitanotrila e o triazol, que é um produto sistêmico e compacto. Peço perdão que aqui na dose, na hora que eu estava olhando a bula desse produto, eu não consegui achar a dose, não sei se eu estava olhando errado, mas eu não consegui encontrar a dose desse produto. Mas eu coloquei o volume de calda, que é de 2.000 a 2.500 ml por hectare. E também, como no outro, como eu já tinha dito, é de forma preventiva, né? E nesse caso, quando a planta estiver ali de 6 a 8 folhas no máximo, para você entrar no controle se nessa área ele tem histórico dessa doença. E aqui eu coloquei um pouquinho maior, que não fala a dose em si, fala o volume de calda. Mais uma doença seria a cercosporiose, que a agente causal é a cercósteras, com produto, aqui ficou errado, mas com produto registrado, seriam 28 doenças que têm produtos registrados, dessas 39 que a gente comentou lá no começo. Essa foi a literatura que eu consultei, que basicamente é a AgroFit para pegar esses dados, a Conab, e um documento da Embrapa, onde eu consegui ter acesso, que é um documento muito bom, inclusive, que se alguém quiser ter acesso, ele fala as doenças, mostra o sintoma, a epidemiologia e algumas formas de controle. Então, assim, eu acho bem interessante